Olá pessoal, tudo bem? Nós veremos hoje um problema de metodologia da superfície de resposta, aqui usando o arranjo CCD, com dois fatores, extraído do livro Barros Neto et al. 2007. Nós temos X1, que é a concentração de carbono, X2, a agitação, e o Y, que é o rendimento. Interessante comentar que problemas da metodologia da superfície de resposta, ou RSM, quando você trabalha com arranjo CCD, que é esse caso, você tem 4 tipos de design. Esse aqui é chamado de arranjo rotacional, que é o ponto axial, você tem os pontos fatoriais, os pontos centrais e os pontos axiais. É dado por 2 elevado a k raiz quarta disso. O k sendo o número de fatores. Também tem o arranjo ortogonal, o arranjo de face e o arranjo esférico, que é raiz de k. Basicamente, o arranjo, o que muda é a estimativa do ponto axial de cada arranjo. E aqui os pontos centrais estão associados aos pontos fatoriais. Também você pode colocar aqui embaixo pontos centrais associados aos pontos axiais também. Então a aula de hoje é mostrar como que eu posso fazer replicação de modelos RSM pela linguagem R, utilizando esse case aqui. Indo aqui para o R, o mais importante, vocês vão instalar o pacote RSM. Então aqui vamos chamar de DOE, farei de duas formas. DOE é uma primeira forma sem colocar os dados e uma outra codificada. CCD, ao fazer isso, bases x1 mais x2, randomize, falso, não quero randomizar. O alfa está amarrado ao ponto axial, aqui eu vou usar o rotacional. O que nós temos agora também? O unblock igual a verdadeiro. Esse N0 aqui diz respeito aos pontos centrais. Então, como ele está amarrado aos pontos fatoriais, são 3 pontos centrais, e aqui eu coloco os zeros. O que você coloca aqui na linguagem R está associado aos pontos centrais amarrados, digamos assim, aos fatoriais. List. Então vamos informar o x1. Aqui eu não vou colocar, vou chamar de carbono, 0 e 1, para ficar idêntico ao que está ali mostrado. O x2, vou chamar de agitação, 0 e 1. Então eu estou inserindo nesse momento o experimento da forma que vai aparecer, que apareceu naquele slide. Está aqui, ó. Nós temos aqui 4 pontos fatoriais, 3 pontos centrais associados a esses fatoriais, e aqui está os pontos axiais, todos com combinação com os pontos centrais, para investigar a curvatura. Se porventura você colocar mais 3 aqui, olha o que acontece. Além de ter 3 pontos centrais
associados aos fatoriais, teríamos mais 3 pontos centrais associados aos fatoriais. Então vamos voltar ao que estava antes. Perfeito. Então aqui é para ficar parecido com o que está aqui. Só que eu vou usar os valores naturais para desenhar exatamente essa matriz natural, não essa que está codificada. Como é que você faz isso na linguagem R? Vou aproveitar isso aqui. Então aqui eu vou muda aqui, ó. Quem que é o ponto central? 35. Amplitude por 2 de x1 vai dar 5. Aqui é 125, ponto central, ou ponto médio. Amplitude por 2 vai dar 10. E aqui nós temos a matriz natural muito parecida com essa aqui, ó, 30, 115, 40, 115, só para vocês verem de casa. Perfeito. Então agora eu vou inserir a resposta. Depois nós faremos uma análise dessa resposta aqui. 86, 85, 78, 84, 90, 88, 89, 81, 86, 87 e 80. Se eu fiz certo, beleza. Aí você pergunta, por que nós temos aqui 11 experimentos? Como é que eu calculo a quantidade de experimentos no arranjo CCD aqui ortogonal? 2 elevado a k mais 2 vezes k e mais a quantidade de pontos centrais. Então, ó, 2 elevado a 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 4, 8. Então, mais 3 pontos centrais, totaliza aqui 11. Já sabemos agora como é que faz isso. Então, mas a aula é como que eu faço replicação. Bom, a replicação você faz assim. Tem 2 modos. Vamos trabalhar com essa parte aqui, ó. É o que estava antes, sem réplica. A replicação você pode fazer por esse comando que é o DOE, rbind, DOE, DOE, DOE. Então agora nós teremos, ó, 22 experimentos. Aqui está a replicação. Uma outra possibilidade, vamos apagar aqui, é você utilizar um outro comando, que é equivalente. Mais uma vez, 11 corridas, sem a replicação. E agora você, vou escrever aqui, ó, DOE, join, DOE, DOE. Pronto, elas são equivalentes. Você tem 2 possibilidades. E também dá para trabalhar com blocagem aqui, que fica muito interessante usar blocagem. Como é que você usa blocagem? Só mudar aqui para falso. Se eu executar isso aqui, ó, com a replicação, nós temos o experimento com muitos blocos. Ou você pode fazer aqui, ó. Ele já faz sem replicação alguns blocos aqui. Se você replicar, temos mais condições aqui. Tudo bem? Ou simplesmente você pode usar sem replicação, que ele já mostra os blocos para vocês. Não está balanceado, você pode aumentar a quantidade de pontos centrais aqui para ficar
com a mesma quantidade de blocos de cada lado. Isso é o que eu recomendo que vocês façam. Então vamos lá. O que eu consigo fazer aqui a mais? Vamos interpretar, deixa eu limpar isso aqui. Vamos interpretar esse experimento. DOE. Não vou usar réplicas. Tanto faz usar com esse não vai mudar. Se você usar esse natural, ele vai gerar, ele vai trabalhar como se fosse codificado. Então não vai ter nenhuma diferença. Coloquei a resposta. Comando aqui, ó, função RSM y função SO é segunda ordem, x1, x2, data, DOE, summary, função. O que nós temos aqui? Vamos interpretar. Primeira coisa, o ajuste foi muito bom do modelo, 96,24% da variabilidade desse experimento químico pode ser explicado por essa função empírica, que é uma função quadrática. Olhando os p-valores, todos foram abaixo de 0,05. Portanto, o modelo tem uma função empírica bastante confiável. E o teste T e o teste F, que está aqui embaixo, que é o ANOVA, não estão enviesados. E o modelo aqui não tem falta de ajuste. Outra coisa interessante que vem lá do cálculo, máximos e mínimos de funções, como os valores aqui dos autovalores são negativos, isso nos mostra que a função ela é côncava. Se a função é côncava, e aqui o objetivo é maximizar, estes pontos estacionários, que são obtidos pela derivada parcial de segunda ordem dessa função, desse polinômio de grau 2, são pontos de ótimo global. Perfeito. Então, o que eu posso fazer mais aqui? Eu falei para vocês que não é só olhar isso aqui, vamos ver os resíduos. Eu gosto muito desse comando, que é o curve de norma x, a média aqui dos resíduos, SD, desvio padrão também dos resíduos, from min dos resíduos, to igual a máximo também dos resíduos, cor, vamos colocar uma cor aqui violeta, LWD3, xlab são os resíduos ou observações, ylab a densidade, e colocando um título aqui, curva normal. Vou perceber que tem uma curva bem bonita, uma normal aqui muito bonita. Mas outro gráfico aqui, que é norme, também é um gráfico muito utilizado nos softwares comerciais de estatística, que o R também faz. E aqui que é line, função LWD3, cor, verde. Então o que nós desejamos é que esses resíduos estejam serpenteando essa reta aqui em vermelho. Para você bater o martelo é o teste de Shapiro. Shapiro, teste da função deu que é os resíduos têm um comportamento seguindo uma distribuição normal. Se você instalar o pacote Nortest, dá para fazer o teste de normalidade de Ansel Darwin também. E deu que os resíduos têm um comportamento seguindo uma distribuição normal. Bom, outra coisa que vocês devem fazer no experimento é avaliar homocidasticidade
e a autocorrelação residual. Aqui, library, lm test, library, char. Então, residual plot, função. O que é a homocedacidade? Que cada observação que um resíduo esteja disperso aleatoriamente em torno dessa reta tracejada. A autocorrelação é que cada ponto é independente dos outros. Isso é muito importante para que o teste T e o teste F não sejam enviesados. Aqui é o teste de BP-teste. Então percebemos que o p-valor aqui, H0, os resíduos têm variância igual a zero ou variância constante e, portanto, são homocedásticos, aceitamos. O outro aqui é o teste de Durbin-Watson teste. Então, os resíduos possuem, aliás, não possuem autocorrelação. Isso é importante. Dá para fazer aqui por vários testes, que o ρ é igual a zero, que é a autocorrelação nula. Então, atendemos aqui. Perfeito. Se você quer agora otimizar, como é que você faz isso? Eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar tão longa essa aula. Até a parte 2.